Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui de volta com a doutora Thelma Vidotto. Ela é cirurgiã plástica aqui do Centrinho há 29 anos, uma das pessoas mais experientes aqui na área e trabalha, né, com essa condição todo santo dia, não é, doutora? Então, Sim, muito obrigada de por você ter nada, é um aceitado o prazer. convite, é muito importante para mim, Sim, com certeza. então é É um muito grande prazer, importante. né? Trabalhar com os Sim. pacientes que têm essa pequena anomalia, né? Sim, tenho certeza que você sabe disso, mas muda mesmo a vida das pessoas. Muda. Eu acho que a fenda geralmente é na alma, né? É isso É algo que mesmo. você carrega há anos, né? Sim, Então, se a reabilitação ela é boa, ela te traz assim, imensa satisfação, com uma certeza. autoaceitação, né? Eu falo por mim mesma. Engajamento, né, na sociedade, Isso, uma tentativa de mudar e melhorar, né? exato, a gente tem para utilizar isso para evoluir, para melhorar, para ajudar outras pessoas. Sim, com Então, certeza. com o suporte que É a uma gente tem lição de aqui, vida e de amor, né? com certeza. E com esse suporte que a gente tem aqui, tudo fica mais fácil. Com certeza. Então, nossa, eu tô muito feliz de falar com você hoje. Eu vou pedir para a doutora Thelma, então, falar um pouquinho pra gente sobre as principais cirurgias plásticas e a idade, mais ou menos, que cada uma delas acontece. Eu sei que cada caso é um caso, mas de uma forma geral, se você puder Sim. falar. A fenda que mais acomete os nossos pacientes é a fenda que a gente chama de fenda completa de lábio e palato, né? E que também acomete o nariz. Geralmente a cirurgia de lábio é feita aos 3 meses de idade, de 3 a 6 meses de idade, né? Nós procuramos utilizar as técnicas menos agressivas possíveis, Certo. porque é uma fase de franco crescimento, né? Uhum. Já adicionamos a manipulação do lábio, a correção da asa nasal. Certo. Então é um tempo em que também você vai melhorar a asa que é retraída, geralmente. Sim. E além disso, nesse primeiro tempo, além de você operar a asa, o lábio, você também opera o palato duro, a parte óssea do lábio. Então, esse protocolo nós temos adotado desde 2007. E depois o palato mole é operado com técnicas de veloplastia intravelar, onde existe a preocupação de reposicionar o músculo para que o paciente possa ter uma boa fala, né, evite otites. Então, a fenda unilateral tem essa reabilitação. E também das fendas bilaterais, cujo processo é praticamente semelhante. Certo. A diferença é que na fenda bilateral, você não consegue já na primeira cirurgia corrigir o lábio, porque geralmente tem uma estruturazinha que é a pré-maxila projetada. Então nós costumamos operar primeiro um lado mais aberto, que se chama uma adesão. Então você vai só unir o ladinho mais aberto. Depois você une o outro lado, então começa aos 6 meses. Depois dali 3 meses você faz o outro lado, né? Certo. E junto com o palato duro também, como é feito na cirurgia unilateral. E o palato mole é operado com 1 ano de idade. Então os dois protocolos praticamente você vai ter uma cirurgia 3 em 1 na primeira fase, aos 6 meses, e depois a cirurgia do palato mole com 1 ano. Por que nós adotamos esse protocolo? Porque quando você já opera o palato duro junto, quando você vai operar o palato mole, a fenda está bem mais estreita. Então é uma cirurgia menos agressiva, mais delicada. E eu ia te perguntar um pouquinho da cirurgia do palato, porque eu acho que muita gente tem curiosidade de saber como que é feito, porque usa a própria estrutura, não é verdade? Sim, é muito interessante, né? Os pais nos perguntam, doutor, não tem campainha? A senhora vai fazer uma nova campainha para o meu filho? De onde vai tirar a carninha? Que é um buracão? Essa é a dúvida. Então, o importante da gente explicar é que tem a úvula. Só que assim, como existe uma fenda, uma separação, uma meia úvula fica de um lado e uma meia úvula fica do outro. Então, você vai unir as úvulas. Mas, na verdade, o mais importante não é tanto a preocupação com a úvula em si, né? A preocupação maior é que os músculos do palato também estão mal posicionados. Então, normalmente, os músculos nossos, eles estão colocados bem nos 30% posterior do palato. E na fenda, não. Ele está preso no ossinho. Então, o que acontece? Você tem que liberar esses músculos e refazer. Porque eles estão na frente, você vai colocá-los perto da úvula, para que o palato estique quando fala. Entendeu? Então, um reposicionamento. E essa mucosa, essa pelinha, ela é muito molinha. Então você vai com muita delicadeza, tem instrumental próprio, você vai descolando ela do osso, e a hora que você puxa, é como se fosse um elastiquinho, ela vem, porque ela é molinha, na verdade. Então é uma coisa muito delicada, você faz isso na parte oral e na parte nasal. E na parte oral, quando você não consegue puxar essa mucosa, você estica, ela não vem, como você faz? Sabe onde tem os dentinhos? Você faz um pequeno corte do lado dos dentes, que chama incisão liberadora, porque essa é a finalidade dela. Ou incisão relaxante. Por quê? Quando eu corto aqui,
eu puxo essa carninha pra cá, entendeu? É tipo cobertor de Certo. pobre, tá? Eu tiro do pé, cubro E aqui. cobre. Só que eu faço uma incisão perto do dente. Então isso faz com que Olha. você aproxime as mucosas usando tecido do próprio paciente. Sim, isso que é o Não mais tem que interessante. tirar de lugar nenhum. É mágico, E né? depois, esse lugarzinho que eu cortei, então vamos supor, ficou um buraquinho do lado, né? Tem o ossinho embaixo. Então ele vai crescer, regenerando. vai regenerar. Em um mês já formou bonitinho, Meu não tem mais nenhum buraco. Deus, Entendeu? como pode? É É dessa muito forma mágico. como é resolvido. Sim, entendi. E assim, depois que faz, essas duas são as principais, né? O Sim. lábio e o palato. Sim. E aí, depois de um certo tempo, às vezes acaba que faz alguma reparação no lábio de novo, né? Ah, Dependendo. sim. Você está falando sobre os protocolos, não é? Uhum. Então, o que acontece? Você sempre, todos os serviços procuram iniciar mais precocemente o trabalho, porque você sabe as sequelas que isso traz para a criança. Sim, Então, se você puder operar um palato, quando a criança está começando a falar, antes dela no falar, tempo ela certo. já vai desenvolver a fala de uma forma normal. Sim, Então, nunca é legal operar muito tarde, porque aí é certo. quando a criança está desenvolvendo as palavrinhas. E se ela encontra um músculo adequado, com movimento adequado, ela vai A ter evolução muito uma tendência a melhor. uma fala normal. Agora, vamos supor que a Legal. fala dela não fique normal. Ela tem uma fala fanhosa. Eu posso corrigir essa fala fanhosa? Pode sim. Você pode executar uma nova cirurgia, ou se o problema dela for um palato, que às vezes foi operado por uma técnica que não foi tão adequada, você pode reoperar o palato com uma técnica mais adequada, Sim. ou você pode fazer uma cirurgia que chama faringoplastia, que é uma cirurgia que vai alongar esse palato, para fazer com que ele possa ter uma fala melhor. Nós procuramos fazer a partir do momento em que você já tem uma criança que coopere para fazer os exames complementares, que precisa de fazer uma videoendoscopia, né? Então nós costumamos fazer a partir dos 5 anos esse segundo procedimento. Né? Certo. É lógico, tem casos que você não indica faringe, porque a criança Sim. está com o dentinho muito para trás, aí Aham. você prefere esperar ela estar mais velha. Então tem várias nuances, Sim, né? sim. Mas a reabilitação da fala você pode fazer a partir dos 5 anos. Entendi. E o narizinho, que todo mundo pergunta, mas e meu nariz, doutora? É o Tá muito principal. feio, vai ficar assim até... Puxa vida, vou ficar até a adolescência, eu tenho um namorado. Então, o que nós dizemos? Quando você corrige o narizinho no bebê, você tenta melhorar a deformidade mais grave. Você pode operar um nariz a partir dos 12, 13 anos de idade. Agora, você vai também procurar selecionar casos que você deva operar precoce e casos que você possa operar tardio. Por exemplo, uma pequena deformidade é melhor que o paciente espere. Uma grave deformidade é melhor que ele opere antes, Certo. para ele não desenvolver aquele estigma social. Porque não adianta você só reabilitar um paciente pensando na função dele, ou numa estética momentânea. Você tem que pensar que esse paciente se insere no meio de trabalho. Sim, com Ele certeza. vai conversar como recepcionista, ele vai ser um repórter, ele vai ser um médico. Lógico. Então ele tem que ter uma forma de se comunicar, uma forma em que ele tem a autoestima necessária para, como profissional, ele se impor pelo seu papel. Lógico. Então é muito importante que você ouça muito o paciente. Nem todos os pacientes vão ser operados na mesma fase. Nós temos o protocolo a ser executado. Certo. Lábio, palato, faringoplastia, nariz. Mas tem pacientes que você às vezes pode, em vez de esperar ele ter 17, 18 anos para operar o nariz, você vai operar com 12. Certo. Porque ele está com uma deformidade muito grave, ele não respira, por É exemplo. muito individual, Então, né? nós temos que pensar que cada paciente é um indivíduo. Entender as ansiedades do paciente e procurar atendê-lo dentro Da da realidade segurança, dele, né? Então, eu acho que sempre esse engajamento social do paciente, ele é fundamental. Não adianta nada eu fazer uma excelente cirurgia e meu paciente não se encaixar no ambiente social dele. Sim, com Ou eu certeza. pegar e fazer uma faringoplastia num paciente que mora isolado num lugar que ele não conversa com ninguém, então vou submeter ele a uma cirurgia que ele não é necessário para ele no momento. Sim, tem toda uma avaliação Tem do toda uma contexto. avaliação do contexto. E eu acho que cada vez mais os serviços de fissura têm procurado muito olhar para esse lado social, Verdade. psicológico, sabe? Que é tão importante quanto o lado Sim. da reabilitação cirúrgica. Com certeza, eu acho que é até uma das coisas mais importantes, porque se você vai lá e faz uma cirurgia que fica maravilhosa, perfeita, mas né, o outro lado também não é trabalhado, né, todo o contexto Sim. social, psicológico, tudo. Eu não sei até que ponto, né, que isso, por isso que é multidisciplinar, Por isso que é interdisciplinar. multidisciplinar.